Olá, irmãos e amigos, estamos aqui mais uma vez, sempre grato a Deus, agradeço pela tua vida, você que está aí nos ajudando, compartilhando as mensagens nas redes sociais, nos grupos, só temos a agradecer a Deus. O objetivo desse trabalho é a propagação da mensagem do Senhor. Se você pode se inscrever no canal, nos ajuda bastante, que a plataforma joga para frente. Se você pode pedir para os seus amigos, colegas se inscrever no canal, também acaba nos ajudando. Se você dá um toquezinho todas as vezes que assistir ali no likezinho, também eles acham como positivo e joga a mensagem para frente. Se você tocar no sininho, as mensagens que nós gravamos, os cultos da igreja que entram no canal, tudo, vai dar uma sinalização no seu celular. Aí você vai saber que tem algo novo entrando, se você der um toque no sininho. Então, se você quiser nos ajudar nesse sentido, nós agradecemos mais ainda. Ainda, irmãos, falando sobre o Natal, só resta esta e mais duas, e aí finalizaremos o assunto. Eu quero falar hoje, o bebê Jesus é a segunda pessoa da Trindade. E por que ele é a segunda pessoa da Trindade? Primeiro, porque ele tinha poder e autoridade para perdoar pecados. Vamos ver Mateus capítulo 9, verso 6, que diz assim, ó: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Os fariseus estranharam as palavras de Jesus Cristo quando ele disse que podia perdoar os pecados. Seus pecados são perdoados. Quem é ele? Quem é esse homem para perdoar pecado? Aí Jesus diz, para vocês entenderem que eu sou Deus, que eu posso perdoar os pecados, olhou para o paralítico, estava ali há tantos anos, pegue sua cama, levante e vá para casa. O que seria mais fácil, perdoar pecados ou mandar o paralítico curar o paralítico? Curar o paralítico, irmãos, era muito mais simples do que perdoar pecado. Perdoar pecado, irmãos, é o homem separado de Deus desde Adão, desde a queda. Somente Jesus pode fazer isto. Ele é a única pessoa. Foi ele que se entregou na cruz do Calvário. Ele agora olha para aquele homem e diz: seus pecados são perdoados pela crença que ele tinha. E os fariseus questionaram. Aí Jesus diz: agora eu vou fazer outra coisa então, que eles vão ficar assustados, que é tão simples. Pega a tua cama, levanta paralítico e vai embora. Era tão simples curar um paralítico. Agora perdoar pecado não. Perdoar pecado, irmãos, é lavar e remir com o sangue do Cordeiro de Deus. É ter o nome escrito no livro da vida, o passaporte para a eternidade. Se você já se entregou a Cristo, você já teve os seus pecados perdoados. Se você ainda não fez, você corre o risco de morrer sem Cristo e ir para o inferno. Sabe por que Jesus, irmãos, é a segunda pessoa da Trindade? Porque ele aceitou a adoração. Mateus capítulo 14, verso 33, só Deus pode ser adorado. Mateus capítulo 14, verso de número 33, diz assim, ó: Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E como eles disseram que Jesus era o Filho de Deus, naquele instante ele aceitou a adoração. Lembrando, irmãos, que só Deus pode ser adorado. Jesus aceitou a adoração porque ele é Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade. O bebê Jesus, irmãos, é a segunda pessoa da Trindade. Você quer comemorar Natal, você tem que saber quem é o bebê Jesus. Você tem que saber que ele é Deus. Então não entre na filosofia diabólica que está ensinando um Natal diferente, onde o personagem principal já não é mais Jesus Cristo. Então tome cuidado. Agora lembre-se, o bebê cresceu. O bebê perdoou o pecado, porque ele é Deus. Então ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Verbo encarnado. Jesus, irmãos, é a segunda pessoa da Trindade por causa da sua capacidade de prever o futuro. Vamos lá para Mateus 24, verso 1 e o verso 2. Jesus para com os seus discípulos, começa a conversar e olha o que ele diz. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximando-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo, Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. O templo foi derrubado, irmãos, no ano 70 pelo general Tito. Jerusalém foi invadida, a cidade. O templo foi colocado no chão, a cidade queimada e os judeus expulsos da cidade.
fora quantos morreram naquele momento. Jesus citava o futuro. Por que Jesus citava o futuro? Porque ele é Deus. Ah, pastor, mas os profetas também citaram o futuro. Citaram na dependência de Jesus. Jesus citou na dependência dele mesmo, porque ele é Deus. Ah, pastor, mas Eliseu também ressuscitou. Elias também ressuscitou. Eles ressuscitaram no poder de Deus. Jesus ressuscitou no poder dele, porque ele é Deus. Ele não precisava de ninguém. Ele é o próprio Deus. Eles precisaram do Senhor Jesus. Jesus não precisa de ninguém, porque ele é Deus. O bebê Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Ele pode observar o futuro. E por último, ele é a segunda pessoa da Trindade porque ele ressuscitou. Lucas 24, 36 a 39. Diz assim, ó. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Jesus é a segunda pessoa da Trindade porque ele ressuscitou. A ressurreição de Cristo, a morte não o deteve, como ele havia dito. Eu vou morrer, mas ao terceiro dia vou ressuscitar. Jesus ressuscitou. Ele é o Salvador. E ele aguarda tua decisão para escrever o teu nome no livro da vida. Creia no Senhor Jesus Cristo. Se entregue a Ele. O bebê Jesus é a segunda pessoa da Trindade. O bebê Jesus é o Verbo encarnado. O bebê Jesus é Deus. O bebê Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Como é que comemoramos o aniversário desse bebê? Por isso, talvez, nós não temos ordens para comemorar festa de Natal. Talvez por isso. Vamos orar. Obrigado, Pai, por mais esse momento, mais esse dia. Continua nos ajudando e falando aos nossos corações. Nos ensina, Senhor. Precisamos de Ti, Deus. Ajuda-nos, esclarece aquilo que está encoberto e mostra, ó Deus, a cada um que está assistindo essas mensagens a pura verdade do Senhor. Assim eu te oro, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.